Exatamente, Eliane. Eu tenho aqui ao meu lado o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, e o senador José Pimentel, por favor. Eles vão falar mais da ação da CPI. A CPI que hoje aprovou a quebra do sigilo da Delta, da empresa Delta. E o primeiro a votar o requerimento foi exatamente o senador José Pimentel, do PT do Ceará. Eu perguntaria, senador, houve muita resistência, inclusive o seu partido só queria que fosse quebrado o sigilo da empresa Delta no Centro-Oeste. O que mudou? Isso vai ampliar muito os trabalhos da CPI, perder o foco, por exemplo? Nós temos um plano de trabalho, estamos seguindo à risca esse plano de trabalho. Primeiro, nós procuramos identificar os entes que dialogam e que contribuíram com a organização criminosa do empresário Carlos Cachoeira. E agora estão chegando aos outros setores que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram com essa organização criminosa, como a empresa Delta. Abasteceu muitas empresas laranjas e a empresa da própria organização, nós não tínhamos uma outra forma a não ser quebrar o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Da mesma maneira, estamos trazendo outros atores, pessoas físicas e jurídicas que de uma forma ou de outra contribuíram com a organização criminosa, que será objeto de reflexão na próxima reunião administrativa. Pois é, sobre essa reunião administrativa que eu queria conversar com o senhor, deputado Carlos Sampaio. Nesse momento há um embate, um debate até na CPI sobre convocação ou não de governadores. A CPI está analisando se pode convocar governadores, se pode quebrar o sigilo, mas a CPI já tem recebido muitos documentos e eu soube que depois de amanhã já terão acesso à nova chave do software que vai poder abrir os dados da CPI e fazer os cruzamentos. O senhor acha que é mais importante esse cruzamento de informações que estão sendo obtidas pela CPI ou os depoimentos? Onde é que a CPI vai chegar onde precisa? Pelos depoimentos ou pela análise desses documentos? Olha, eu acredito muito na análise dos documentos, pelo menos nas últimas CPIs, quando nós fazíamos os cruzamentos de quebras de sigilos fiscais, bancários e telefônicos, nós chegamos a novos agentes públicos e privados envolvidos em todo o questionamento da CPI. Nesse caso específico, com a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da Delta Nacional e também com o compartilhamento da Operação São Michel, que foi, na verdade, uma continuação da investigação do envolvimento da Delta, eu imagino que tenhamos muitos agentes públicos envolvidos, digo, pertencente a empresas públicas e muitos agentes políticos que podem também ter sido abastecidos em suas campanhas ou atividades privadas enquanto pessoas que estão ligadas a esse esquema e que nós ainda não conhecemos. O papel de uma CPI não é reafirmar provas já feitas, é inovar o contexto probatório. E eu acredito que os cruzamentos vão propiciar essa inovação nas provas produzidas até o presente momento. Eu pergunto, senador, o senhor acha que esse cruzamento de dados pode chegar a novos personagens e como é que essa maioria vai se formando na CPI? Hoje, para a votação desse requerimento, foi quase unanimidade, não houve um embate entre um lado e outro, digamos assim. Mas esse embate existe lá. Se convocar Marconi Perillo, vai convocar também Agnello Queiroz e Sérgio Cabral? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é diferente? Essa CPI, ela nasce de um grande acordo entre a situação e a oposição para identificar uma organização criminosa e com compromisso de que todos aqueles que participarem de uma forma direta ou indireta serão responsabilizados e, ao mesmo tempo, encaminhados para os órgãos competentes. Por isso é que nós temos tido a maioria significativa para aprovar as matérias mais polêmicas. Um exemplo concreto é a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da Delta Nacional. Nós estamos cruzando esses dados. A CPI, ela parte já de um conjunto de informações, diferentemente das outras, em que nós precisávamos de um depoimento para justificar uma ação. Esta nós já temos um conjunto de ações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e estamos confrontando esses dados na proporção que esses atores públicos ou pessoas civis ou empresas vão surgindo, nós vamos quebrando o seu sigilo. Hoje mesmo foi lido um conjunto de quebra de sigilo de outras empresas que serão objeto de análise na próxima reunião. Pois não, Leilane? Não, Cristiana, queria interromper vocês um pouquinho, porque vocês comentaram aí sobre o depoimento do governador Marconi Perillo.